Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e o tema de hoje é: narcisista consegue se relacionar com outro narcisista? Então não percam esse vídeo, porque esse conteúdo ele é muito interessante e eu vejo que é uma das dúvidas que muitas pessoas têm. Afinal de contas, um ser desses, um tormento desse, consegue suportar outro tormento igual? E é isso que hoje eu vou falar no vídeo. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, aproveita, se inscreva no canal agora mesmo, clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E deixe o seu like também aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Então a resposta para esse tipo de pergunta: Carol, dois narcisistas, eles podem estabelecer uma relação estável e duradoura? A resposta é sim, eles podem. Poxa, Carol, mas como assim? E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Esse é o tema do nosso vídeo. Então, dois narcisistas do mesmo tipo, porque o narcisista ele tem vários tipos e vários subtipos. Dois narcisistas do mesmo tipo, como por exemplo, somático, cerebral, clássico, o compensatório, o invertido e etc., eles não podem manter uma relação estável, plena e funcional de longo prazo, tá? Então, por exemplo, um narcisista cerebral, ele não vai conseguir suportar outro narcisista cerebral do lado dele. Eles não conseguem se relacionar durante muito tempo. Pode ser que eles se relacionem durante algum tempo? Pode. Mas eles não vão conseguir ficar ali juntos durante muito tempo, né? Por quê? Porque eles precisam de suprimento narcísico. Então o narcisista, ele quer aquilo que ele não tem. Como que ele vai encontrar num outro narcisista do mesmo tipo aquilo que ele já tem? Então é claro que acaba não se tornando interessante para ele, tá? Agora, dois narcisistas, né, do mesmo tipo, por que eles acabam não dando certo? Exatamente por causa desse negócio do suprimento. Ambos têm o mesmo tipo de suprimento, então eles querem algo diferente, algo que eles não tenham. E aí, claro, eles juntos estão fadados a atacar a garganta um do outro em algum momento. Agora, dois narcisistas de tipos diferentes, eles podem tornar-se muito felizes, entre aspas, né? Na verdade, ao servirem como fontes perfeitas de suprimento narcisista um do outro. E agora, pessoas maravilhosas, eu vou ler aqui um artigo do Dr. Sam Vaknin. Para quem não sabe, o Dr. Sam Vaknin, ele é um escritor, ele é um terapeuta, ele é inclusive um narcisista diagnosticado, tá? Então, ele é uma pessoa espetacular e os artigos dele são de uma utilidade para que possamos entender o transtorno, que, olha, é uma maravilha, e eu vou dividir isso com vocês. Então, o que acontece, né? Aqui Sam Vaknin, ele diz claramente, né? Ele coloca como um exemplo dois narcisistas, né, de tipos diferentes. Então vamos colocar aqui que existem dois tipos de narcisistas, o narcisista somático e o narcisista cerebral. O tipo somático, ele conta com seu corpo e a sua sexualidade como fontes de suprimento narcisista. O narcisista cerebral, ele usa o seu intelecto, a sua inteligência e suas realizações profissionais para obter o mesmo. Os narcisistas, eles são predominantemente cerebrais ou opressivamente somáticos. Em outras palavras, eles geram seu suprimento narcisista usando seus corpos ou exibindo suas mentes. O narcisista somático, ele exibe suas conquistas sexuais, desfila suas posses, coloca seus músculos em uma exibição ostensiva, se gaba de sua estética física ou proezas ou façanhas sexuais. Muitas vezes é um louco por saúde e um hipocondríaco. Hipocondríaco é aquela pessoa que acha que sempre está doente, né? O narcisista cerebral, ele é um computador ambulante. Ele sabe tudo, altivo e inteligente.
ele usa seu incrível intelecto, conhecimento real ou fingido, para garantir adoração, adulação e admiração. Então, para ele, seu corpo e sua manutenção são um fardo e uma distração. Então, o narcisista cerebral, ele não liga para o corpo dele, ele liga só para a mente. Enquanto o somático, ele só se importa com o corpo, com a aparência física. Ambos os tipos, eles são autoeróticos, tá? Então, eles são apaixonados por si mesmos, por seus corpos ou por seus cérebros. Ambos os tipos preferem, né, o ato solitário ali da excitação, né, o ato autoerótico, ao sexo adulto, maduro, interativo, multidimensional e carregado de emoção. O narcisista cerebral, ele geralmente é celibatário. Mesmo quando ele tem namorada ou esposa, ele prefere pornografia e autoestimulação sexual a coisa real. Então, eles são autoeróticos. Eles não gostam de fazer o sexo com o parceiro, tá? O narcisista cerebral é, às vezes, um homossexual latente, escondido e ainda não revelado. O narcisista somático, ele usa o corpo de outras pessoas para se excitar. Sexo com ele são pirotecnias e acrobacias à parte, provavelmente será uma experiência impessoal e emocionalmente alienante e desgastante. Por quê? Porque o parceiro, ele é frequentemente tratado como um objeto, uma extensão do narcisista somático, um brinquedo, um vibrador quente e pulsante, como é tratado como uma boneca inflável, falando aqui a verdade. É um erro assumir a constância de tipos. Em outras palavras, todos os narcisistas são cerebrais e somáticos. Em cada narcisista, um dos tipos é dominante. Então, pessoas maravilhosas, todos os narcisistas são cerebrais e somáticos, tá? Só que, claro, tem um que é cerebral e tem outro que é somático. É o dominante deles. Porém, eles têm a parte recessiva que está ali escondida, camuflada, que é o outro lado da moeda. Tá? Portanto, o narcisista, né, ele é basicamente cerebral ou predominantemente somático, mas o outro tipo, que é o recessivo, que é o outro lado da moeda, se manifesta com menos frequência, mas está lá, está à espreita, esperando para entrar em erupção. Então, o narcisista, ele oscila entre seu tipo dominante e seu tipo recessivo, que se manifesta principalmente após uma lesão narcisista grave ou crise de vida. Então, por exemplo, vamos supor que o narcisista, ele é cerebral. Ele não está nem aí com o corpo, ele, por exemplo, não se importa de fazer sexo, né? Ele até mesmo se afasta ali de fazer sexo com outra pessoa. Porém, se ele passar por uma crise na vida dele, que pode ser uma perda de emprego, pode ser um divórcio, pode ser alguma coisa que o afete, ele coloca o lado somático para fora. Então é aquele narcisista que vai passar a ir para academia, vai passar a se cuidar, vai se transformar completamente e vai sair com várias pessoas por aí, pelo menos durante algum tempo, tá? Então o narcisista cerebral, ele ostenta a sua inteligência, exibe suas realizações intelectuais, deleita-se com a atenção dada à sua mente e aos seus produtos. Ele odeia o seu corpo e o negligencia. É um incômodo, um fardo, um apêndice ridicularizado, um inconveniente, um castigo. O narcisista cerebral, ele é assexuado, então ele raramente faz sexo e geralmente com anos de diferença. Tá? Ele se autossatisfaz regularmente e muito mecanicamente. Suas fantasias são homossexuais ou pedófilas ou tendem a objetificar o seu parceiro. Por exemplo, pensando em um sexo violento ou então até mesmo em um sexo grupal. Ele fica longe das mulheres porque as percebe como predadoras implacáveis que estão dispostas a consumi-la. E isso serve para os homens que estão aqui assistindo o canal, para mulheres narcisistas também, tá? É que o Sam Vaknin, ele colocou aqui no texto como mulheres, mas vocês podem inverter.
O narcisista cerebral, ele normalmente passa por algumas crises importantes na vida, como todos nós. Ele se divorcia, vai à falência, cumpre pena na prisão, é ameaçado, assediado, perseguido. Muitas vezes é desvalorizado, traído, denegrido e insultado. Ele está sujeito a todos os tipos de doenças crônicas, tá? E aí o que acontece? Quando isso acontece, após cada crise de vida, o narcisista somático nele nasce, quer dizer, vem para fora, assume, que foi o que eu falei aqui, né? Então o narcisista cerebral, ele de repente se torna um libertino lascivo. E quando isso acontece, ele mantém alguns relacionamentos repletos de sexo abundante e viciante acontecendo simultaneamente. Ele às vezes participa e inicia sexo em grupo e orgias em massa. Ele se exercita, perde peso e aperfeiçoa seu corpo em uma proposta irresistível. E essa explosão de luxúria irrestrita e primordial diminui em poucos meses e ele se acomoda de volta aos seus hábitos cerebrais, sem sexo, sem mulheres, sem corpo. Então, a parte somática dele, que é a parte recessiva do narcisista cerebral, ele sai para fora durante algum tempo, depois ele vai voltar a ser aquele velho narcisista cerebral de sempre. E isso acontece ao contrário também com o somático, tá? Então, essas reversões totais de caráter atordoam seus companheiros, no caso dos cerebrais. Sua namorada ou cônjuge acha impossível digerir esta transformação misteriosa de uma pessoa gregária, bem construída e sexualmente insaciável que a deixou louca, para o eremita sem corpo, leitor ávido, sem um indício de interesse em qualquer sexo ou prazeres carnais. Então, o narcisista cerebral é aquele que vai negar o sexo para a parceira, tá? Ele perde o narcisista cerebral, quando ele perde a sua metade somática, mas encontra um equilíbrio, é uma busca condenada. A sátira, que é o narcisista somático, está para sempre aprisionada na gaiola intelectual do cerebral, que é o cérebro. Então, assim, se ambos os membros do casal são narcisistas cerebrais, por exemplo, se ambos são estudiosos, a competição resultante os impede de servirem como amplas fontes de suprimento narcisista um para o outro. E, finalmente, a sociedade de admiração mútua desmorona. Lembrando que para o narcisista tudo é um negócio, tá? Consumidos pela busca de sua própria gratificação narcísica, eles não têm tempo, energia ou vontade para atender às necessidades narcisistas de seu parceiro. Além disso, o parceiro é percebido como um candidato perigoso e cruel por um recurso escasso, que é a fonte de suprimento de narcisistas. E isso pode ser menos verdadeiro se os dois narcisistas trabalharem em campos acadêmicos ou intelectuais totalmente não relacionados. Mas se os narcisistas envolvidos forem de tipos diferentes, se um deles for cerebral e o outro somático, uma parceria de longo prazo baseada no fornecimento mútuo de suprimento narcisista pode definitivamente sobreviver. Por exemplo, se um dos narcisistas é somático, então ele usa o corpo como fonte de gratificação narcísica, e o outro é cerebral, ele usa o intelecto ou as realizações profissionais como fonte narcísica, nada desestabiliza tal colaboração. É até potencialmente gratificante emocionalmente. A relação entre esses dois narcisistas assemelha-se à que existe entre um artista e sua arte ou um colecionador e sua coleção, porque um vai atrás do suprimento que não tem no outro, tá? Como eu falei no início do vídeo. Isso pode e muda, é claro, à medida que os narcisistas envolvidos envelhecem, ficam mais flácidos e menos ágeis intelectualmente. O narcisista somático, ele também está sujeito a relacionamentos e encontros sexuais múltiplos destinados a apoiar a sua autoimagem somática e sexual. Então, ele é completamente promíscuo. Estes podem sujeitar a relação a tensões de fraturamento, mas, em suma, um relacionamento estável e duradouro pode e muitas vezes acontece entre narcisistas diferentes. Sim, pessoas maravilhosas, eu mesma já conheci casais de narcisistas que estão casados há muitos anos. Um oculto e um exposto. Um encoberto e um grandioso. Então, quando eles são de tipos diferentes, eles podem sim
ficar casados aí durante muitos anos. Porém, né, salve-se quem puder cruzar com um casal desse pelo caminho, né? Porque aí vira o casal do terror. Vira o casal do terror, porque aí eles se juntam para fazer as maldades deles, né, com as outras pessoas. Então, continuando aqui. Esta regra prática, os opostos se atraem, não se aplica ao emparelhamento invertido clássico. Narcisistas cerebrais tendem a formar pares com narcisistas cerebrais invertidos, que podem apreciar as suas realizações intelectuais e apropriar-se delas como indiretamente suas. Eu fiz um vídeo esses dias sobre o narcisista invertido, que na verdade é um narcisista codependente, é um tipo de narcisista dependente. Para quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima. E também na descrição aqui do vídeo. Caso vocês queiram assistir, para quem não assistiu ainda, assista, porque é bastante interessante. Então, por exemplo, um narcisista cerebral, ele pode se relacionar com um narcisista invertido cerebral. Por quê? Porque o narcisista cerebral, ele vai dominar esse narcisista invertido cerebral. Já que o narcisista invertido é um tipo de codependente. Então, quem vai mandar no relacionamento é o narcisista cerebral. E ele consegue, claro, tirar o suprimento do narcisista invertido, porque o narcisista invertido ele só admira narcisistas. Ele só encontra suprimento em narcisistas. Então ali fica um retroalimentando o outro, como acontece quando dois narcisistas se envolvem e são de tipos e subtipos diferentes, tá? Então, nesse caso, ambos podem ser cerebrais ou ambos podem ser somáticos, quando é o narcisista invertido com um narcisista. Da mesma forma, os narcisistas somáticos vinculam-se às suas contrapartes somáticas invertidas, como eu falei aqui. Embora contente em derivar seu suprimento narcisista das reações de admiração às realizações de seu parceiro íntimo, né, que é o narcisista invertido, sendo do mesmo tipo, ainda sente inveja e frustra-se com sua relativa obscuridade. No longo prazo, ele sucumbe a seus impulsos autodestrutivos e procura arruinar a fonte de sua frustração. Então, de qualquer forma, a longo prazo, esse narcisista invertido cerebral, ele, por inveja, ele vai se virar contra o narcisista cerebral. Vai ficar ali, um competindo com o outro, tá? Apesar do fato de que ele também serve como sua principal fonte de suprimento narcisista. Então, ao mesmo tempo que o narcisista invertido cerebral, ele precisa do narcisista cerebral, pessoas maravilhosas, ele sente uma inveja tão grande que com o tempo ambos vão começar a degladiar aqui. Então, o que Sam Vaknin diz aqui é que relacionamento entre narcisistas, para dar certo, tá? Para durar bastante, vamos colocar aqui para eles fazerem a gangue do mal, porque tem aqueles casais que são o casal do terror, falando aqui o palavreado certo, né? Tem que ser de tipos diferentes. Então é um oculto com um exposto, vamos supor, é um clássico, né, com encoberto, um cerebral com somático e por aí vai, porque senão, se forem do mesmo tipo, eles acabam se matando mesmo, como todos dizem por aí, tá? Então, Carol, tem narcisista que se relaciona com narcisista? Sim, tem. E eles conseguem formar uma família que não é nem família, é quadrilha. Que aí você vê pai, mãe, filhos, todos narcisistas. Eu já conheci famílias assim. Então, eu posso falar para vocês que tem. Tem sim. Tem, e vocês mesmas, pessoas maravilhosas, já devem ter visto os casais aí narcisistas. Eu tenho certeza que aquele casal ali é narcisista. Certeza. A diferença é que pode ser ambos narcisistas, só que de subtipos diferentes, tipos diferentes, ou então um é o narcisista e o outro é o narcisista invertido. Quer dizer, ele depende daquele narcisista. Mas ele é narcisista também, não deixa de ser. Ele só tem a codependência acoplada com ele. Então, sim, narcisistas, pessoas maravilhosas, eles vão atrás de suprimento narcísico.
quem oferecer um suprimento narcísico para ele, quem cair na rede. Então, da mesma forma que eles se relacionam com empatas, que eles se relacionam com borderlines, com pessoas normais, com codependentes, com dependentes e por aí vai, eles também podem muito bem se relacionar com narcisistas. Não caiam na ilusão de que narcisista não suporta outro narcisista, não, porque eles às vezes se juntam aí para formar uma gangue, uma quadrilha, um casal do terror. E coitada das vítimas, né? Que caírem na mão desses seres aí, dessa dupla dinâmica. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que é que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês já conheceram algum casal que vocês tiveram certeza de ser um casal narcisista? Deixem aqui nos comentários, por favor. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!